Livre-arbítrio. É certo dizer que nós temos livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio de verdade? Porque se eu escolher alguma coisa que não, teoricamente, não seria para eu escolher, eu sou condenado. Então Deus, ele é tão bom e ele me manda do inferno somente por eu não fazer a escolha que ele quer? Se você tem essa dúvida, isso martela na sua cabeça, como também martelava na minha, fica no decorrer desse vídeo. A gente vai discorrer sobre esse assunto de forma leve, tranquila, palavras realmente do dia a dia, exemplos do dia a dia, para que você possa compreender, mas tudo também baseado na palavra. E já uma coisa que eu quero dizer aqui para você, que se você me vê olhando para baixo, é porque eu tô com um guia. Por quê? Eu tenho muita facilidade em desfocar. Tipo, eu tenho cachorras ali, eu tenho gatos ali, eu tenho os vizinhos ao redor. O vizinho agora acabou de colocar um som na hora que eu comecei a gravar. Tem um cachorro da vizinha no fundo. Tipo assim, eu não vou deixar de gravar por conta desses problemas. Vai dar tudo certo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que atentar é o seguinte. O que é o livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio é o direito de você escolher algo ou alguém. Você tem a opção sempre de escolha. E um ponto muito importante, mesmo quando você não escolhe, você está fazendo uma escolha. Como assim, Vanessa? A neutralidade, ela não existe. Tem aquela história de que assim, eu não vou escolher, não vou falar nada sobre esse assunto, eu vou ficar neutro. Isso não existe. Porque mesmo quando você não fala assim, eu opto por isso aqui, existem vertentes que te levam para aquele assunto, para aquela escolha. Vou te dar um exemplo. Votação. Quando você tá lá para votar, digamos, para escolher o prefeito da sua cidade. Tem o fulano e o ciclano e o beltrano. Para mim, nenhum deles serve. Beleza. Aí você vai lá e aperta o branco, o nulo, você aperta qualquer número para poder anular o seu voto. O branco, quando você aperta, você tá meio que dizendo assim, qualquer um que ganhar para mim tá bom, eu só não quero opinar por ninguém, escolher ninguém. O nulo é como se você estivesse fazendo assim, uma rebeldia, sabe? Não, eu não quero ninguém, mas você não entende que você tá escolhendo. Não tem a opção de ser neutro. Assim também é no reino de Deus. Quando você não opta por Deus, não, eu não tô optando por Satanás, eu não tô optando por Deus, nem tô optando por Satanás. Não, você tá optando. Por quê? As suas atitudes cotidianas e principalmente você não ter o entendimento de quem é Jesus, você não reconhecer Jesus no seu coração, você confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor, você já está fazendo a opção por Satanás. A gente precisa entender que tudo na vida só tem apenas dois lados, o lado bom e o lado mal. Então, se existe a bondade, existe a maldade. Se existe o ruim, existe o bom. Se existe um Deus todo-poderoso, criador do céu, criador da terra e que governa os céus, também existe um outro que quer se assemelhar a ele, que governa a terra. Como assim, Vanessa? Se você pegar lá em Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então o Senhor, ele deu domínio da terra para o homem. E se você pegar também lá em Salmos 115, no versículo 16, vai dizer que os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos do homem. Quando você decide a não escolher por Deus e você escolhe a viver as coisas desse mundo, a viver as coisas dessa terra, aquilo que mais agrada a sua carne, aquilo que, como é que está sendo pregado muito hoje, é que o ser humano precisa ser feliz. Que tudo tem que ser feito para você ser feliz. Você está escolhendo por Satanás. E não tem como você adorar dois deuses. Não tem como você adorar o Deus criador do céu e da terra e você adorar ao Deus com letra minúscula, Satanás. Então, assim, quando a gente diz que o livre-arbítrio não existe, meus irmãos, existe. Sabe por quê? Porque se não existisse, nós seríamos como robôs. O robô, ele não tem direito de escolha, ele foi programado para fazer aquilo dali e ele faz conforme a programação. Só que Deus, ele é tão bom, mesmo sabendo que o nosso coração iria se corromper, mesmo assim, ele nos deu o direito de escolher por ele ou não. Como isso? Desde lá do Éden, quando o Senhor colocou no meio do jardim a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele disse para Adão, não coma, e era para ele instruir a mulher dele, ele deu a opção de Adão obedecer ou não. Mas o que Adão fez? Desobedeceu.
Então, todo mundo que não está de acordo com o que Deus fala, não reconhece Deus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, e Jesus como Senhor da sua vida, está em desobediência. E quem é o pai da desobediência? É Satanás. E isso é tão sério que Deus ele quer tanto que a gente escolha a vida, que a gente não se condene, porque não é Deus que nos condena. Porque olha só, se você for lá, Deus fala, não mata, não rouba. Se você for lá, você matar e você roubar, é Deus que está te mandando para prisão? É o juiz que está ali te julgando e está te mandando para prisão? Não. Foram as suas ações que estão tendo consequências daquilo que você optou em fazer. E é a mesma coisa, quando você escolhe a não servir, a não amar, a não conhecer o Deus vivo, você está se condenando a viver a vida eterna no inferno, ou melhor, a morte eterna. Se você pegar lá em João 3,16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é porque ele amou tanto que não tinha palavras para expressar, que ele entregou o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é esse não perecer? É você não sofrer, você não acabar, você não morrer, porque quem está com Cristo não vai morrer. Quem está com Cristo passa somente por uma morte, que é a morte de Jesus. Não vai passar pela morte eterna. Isso é algo que mudou a minha vida, sabe? Peraí, deixa eu me recompor. Essa é a vontade do Pai. É que todos os homens sejam salvos. Ele não entregou o filho dele, o único filho, para que morresse no nosso lugar, porque ele é um sadomasoquista. Não, ele nos amou e ele sabia que aquele ali era a única forma de nós realmente sermos salvos. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Deus, ele quer que nós conheçamos quem ele é. Ele quer que nós conheçamos a verdade sobre ele, a verdade sobre o céu, a verdade sobre o Jesus e o Espírito Santo. E ele deseja que todos os homens sejam salvos. Mas todos serão? Não, porque o homem tem direito de escolher de ser salvo ou não. O homem tem direito de escolher de estar na eternidade com ele ou não. Eu te pergunto, se você não escolhe ele aqui em vida, nesse plano, se você não escolhe conhecê-lo, como que você vai estar com ele na eternidade? Se aqui que era para você fazer uma única escolha tão simples, você não foi capaz de escolher por ele. Em João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo através do Filho dele, através de Jesus. Então você vê que o plano de Deus, desde o princípio, desde antes de todas as coisas, sempre foi salvar o homem. Só que o homem ele tem o direito de escolher se ele quer ser salvo ou não. Quando Adão ele escolheu comer o fruto proibido, o fruto que não era para comer, que Deus deu a instrução para ele não comer, e ele simplesmente optou por comer, ele deixou de ter o Deus, né? O Deus sobre a vida dele, o senhorio do Deus Todo-Poderoso, e ele passou a ter um Deus sobre a vida dele, que foi o Deus com D minúsculo, Satanás. Em Lucas capítulo 4, versículo do 5 ao 7, diz que foi aquela tentação, né? Quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, o diabo tenta, ele tentando Jesus, ele diz, o poder foi me dado, se tu me adorar, eu te dou, o poder da terra, ele foi me dado. Eu vou deixar aqui o versículo certinho para você. Que o poder da terra foi me entregue e eu dou para quem eu quiser. Então, se o poder da terra foi dado de Deus para o homem, e agora Satanás diz que o poder foi dado a ele, quem deu esse poder para Satanás? Foi o homem. Quando ele desobedeceu. Então, quando você desobedece o que Deus falou para você, você está obedecendo a Satanás. Você está dando o poder, o senhorio da sua vida para Satanás. Então, aqui a questão não é se existe ou não existe o livre-arbítrio. A questão aqui não é que se eu fizer uma escolha que seja diferente de Deus, ele está me condenando ao inferno. Não. Quando
quando eu faço uma escolha pelo mal, eu vou arcar com as consequências dessa minha escolha em obedecer ao mal, em escolher ao mal. A gente sabe que tudo na nossa vida existe uma ação e também existe uma consequência para essa ação que nós decidimos tomar. Então, se eu escolho a Deus, a consequência é eu viver aqui nessa terra para Ele, eu estar me aperfeiçoando, conhecendo Ele sendo o Senhor da minha vida, o Criador de todas as coisas, que Ele diz na palavra dele. Se Ele entregou o Filho dele, o que Ele não me daria? O que Ele não daria se Ele me deu o que era mais de precioso para Ele? E a consequência vai ser o quê? A minha vida eterna com Ele. Com esse Deus triuno, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E se eu escolho não a Deus não existe, que Deus nada, e eu escolho a fazer as coisas da minha forma, do meu jeito, que não é a minha forma, não é o meu jeito, porque a minha natureza é a natureza de Deus. Mas quando eu escolho a fazer as coisas que eu acho que é da minha forma, do meu jeito, na verdade, é da forma e do jeito de Satanás. Porque foi ele o primeiro a se rebelar. Foi ele o primeiro a ter o coração orgulhoso, a ter inveja, a querer ser até maior do que Deus. Então tudo que a gente faz que não provém de Deus, provém de Satanás. E se você decide nessa terra a viver exclusivamente, vai até o final de sua vida escolhendo viver e agradar a Satanás, é Deus que te mandou para o inferno? Ou foi a sua escolha de viver ao lado do seu Senhor, ao lado do seu Deus, né? Com Deus minúsculo. A escolha é sua, a escolha é nossa, somos nós que escolhemos. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, vou falar com as minhas palavras, diz que todos nós, éramos merecedores da ira de Deus, mas pela entrega de Jesus nós fomos transportados desse reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Então, quando nós decidimos por Jesus como o Senhor da nossa vida, nós entregamos esse livre-arbítrio para Ele, porque nós entregamos a decisão de escolha. Porque quando nós estamos no mundo, vivendo para o mundo, nós achamos que somos senhores das nossas vidas, como eu já falei, sendo que nós fazemos tudo aquilo que não provém de Jesus, que não agrada a Jesus, que não honra o nome de Deus, que não glorifica a Deus. Mas quando nós reconhecemos a Jesus, nós fazemos o quê? Nós entregamos o livre-arbítrio, o poder de escolha. Nós decidimos por Jesus e entregamos esse poder de escolha para Ele, porque nós sabemos que sermos guiados pelo Espírito Santo é a melhor escolha. E Deus, assim, Ele é tão bom, ele tinha tantas instruções que ele mesmo diz na palavra dele. Em Mateus 22, 27, é escrito desse jeito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso quer dizer que Ele vai te dar o direcionamento para todas as coisas. Ele já te dá a direção do que você fazer. Ame o seu Deus com toda a sua alma, com todas as suas emoções, todo o seu entendimento é com a sua mente. Não é como as pessoas falam que amar a Deus é você ser alienado, é você não saber de nada. Não, muito pelo contrário. Deus, Ele quer que você o ame com o seu entendimento. A palavra, ela é revelada progressivamente. Então, quanto mais você se debruça sobre a palavra, mais ela é revelada a você, mais Deus é revelado a você. Em Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: hoje lhes dei a escolha, que é pela mente, entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então aqui, gente, tá a resposta da prova. Aqui é a escolha para a gente fazer um bom proveito do livre-arbítrio, a gente escolher com responsabilidade, sabendo que todas as nossas escolhas existe uma consequência e que quando a gente escolhe a vida, por quê? Satanás, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então você concorda comigo que não há vida em Satanás? Ele está aqui somente para te iludir, colocar umas escamas nos seus olhos e você acreditar que você está vivendo da melhor forma possível. E que são os crentes, são os que estão desperdiçando suas vidas. Mas não é verdade, ele é um mentiroso, ele é um enganador. E a única coisa que ele sabe fazer é mentir. Ele veio para matar. Se ele mata,
não a vida você escolhendo ele. Então, por isso que o Senhor fala, escolham a vida para que você e os seus filhos, os seus descendentes vivam. Então, assim, a resposta, livre-arbítrio existe? Se eu escolher outro lado, se eu escolher outra coisa, não ser Deus, ele me manda pro inferno? Sim, o livre-arbítrio existe. Deus te dá o direito de escolha porque ele não quer robô. Ele quer que as pessoas tenham o direito de amá-lo ou não, mesmo sabendo que podemos escolher não amá-lo. E se eu fizer uma escolha, ele tá me mandando pro inferno? Não. Assim como a prova, eu sei que vai ter uma prova, eu preciso estudar, eu não estudo, eu vou mal na prova. É o professor que está me reprovando? Não. Sou eu, as minhas atitudes que estão me reprovando. Então é da mesma forma. Se eu escolho o mal, eu vou ter a consequência da escolha do mal. Mas se eu escolho o bem, eu vou ter consequência das escolhas do bem. Está nas suas mãos. A sua escolha. O livre-arbítrio, ele existe. E aí, o que você vai escolher? Eu, durante muito tempo, escolhi o mal, porque eu não conseguia compreender. Eu fui para Deus, eu fui para a igreja, na verdade, com muito medo, com medo do inferno. E eu não conseguia buscar, sabe? Eu não conseguia ter esse conhecimento, eu não conseguia me debruçar sobre as escrituras. Há 1 ano e meio, eu cheguei a uma outra denominação que o próprio Senhor me instruiu a estar lá. E eu comecei a fazer, não sei se você conhece, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é a palavra viva. Tudo mudou. Então, assim, só para fechar, escolha bem o lado que você vai servir. Escolha muito bem, guiado e instruído por Deus, a denominação que você vai congregar. Isso é muito importante, faz uma grande diferença na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, deixa aqui o seu comentário. O que você pensa sobre isso? Qual era a sua dúvida? Ou até mesmo um tema para um próximo vídeo, tá? Vamos aqui orar para a gente fechar com chave de ouro? Então vamos lá. Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, por todo o direcionamento que tu tem nos dado. Obrigada pelas revelações da tua palavra. Obrigada por se achegar a nós. Obrigada pelo privilégio de termos o direito de escolher, de estarmos contigo ou não. Eu oro agora e eu declaro meus irmãos tendo instruções necessárias para escolher a ti, para escolher a vida e não a morte, escolher a Cristo e não aos prazeres desse mundo que passam e passam muito rápido e que somente quer enganá-los, e que eles possam ter, assim como Paulo diz, que eles possam ter o verdadeiro prazer, a alegria que vem somente do Senhor, da fé que temos no Senhor. Eu declaro meus irmãos cada vez mais fortalecidos em Ti, cada vez mais debruçantes da palavra, instruídos no conhecimento de quem Tu és. Obrigada, Senhor, pelo Teu plano perfeito. Obrigada, Senhor, pelo Teu resgate. Obrigada por quem Tu és e por tudo que Tu já fizeste na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo.